zigoticidade e de corionicidade. Zigoticidade é o número de zigotos, é o número de embriões. Corionicidade é o número de placentas. E um último conceito, de amionicidade, é o número de câmaras amnióticas. Como é que isso funciona na prática? As gestações dizigóticas, o nome está dizendo, de 2 zigotos embriões. São 2 embriões. E aí, cada óvulo foi fertilizado por um espermatozoide diferente, portanto, cada zigoto, cada embrião é independente um do outro. Eles são irmãos geneticamente diferentes que estão compartilhando, no mesmo tempo, o mesmo ambiente intrauterino. Portanto, teremos placentas diferentes, câmaras amnióticas diferentes e até sexos diferentes, um menino, uma menina, enfim. Por outro lado, temos já as gestações que são monozigóticas. E aí, de novo, o nome nos diz, mono, uma, zigótica, embrião, um embrião apenas. O que acontece é que conforme essa gestação vai avançando, conforme ocorre a divisão celular e a multiplicação destas células, em algum momento ocorre a divisão deste zigoto em 2 ou mais zigotos que geneticamente são idênticos. Então, são irmãos idênticos do ponto de vista genético que estão compartilhando o mesmo ambiente intrauterino. A diferença e o aspecto importante é que, de acordo com o momento em que existe a divisão deste embrião, nós poderemos ter um número diferente de placentas e um número diferente de câmaras amnióticas. De tal forma que, quando a divisão se dá precocemente, até cerca de 72 horas, nós teremos 2 placentas e 2 câmaras amnióticas. É um dicoriônico diamniótico. Qual que é a diferença entre o dizigótico e o monozigótico dicoriônico? Do ponto de vista de acompanhamento médico e de complicações, não há diferença nenhuma. O que vai nos importar, então, seria o número de placentas. Um dizigótico dicoriônico é igual a um monozigótico dicoriônico. A coisa começa a ficar mais complicada e mais preocupante se a divisão se dá um pouco mais tardiamente, entre 4 e 8 dias da fecundação. Neste caso, vai se observar a presença de uma placenta monocoriônica e de 2 sacos amnióticos. É uma gestação diamniótica. Depois, se essa divisão se dá ainda mais tardiamente, entre o 9º e o 13º dia, vai se ter uma placenta monocoriônica e uma câmara amniótica, uma gestação monoamniótica. E por fim, se é uma divisão extremamente tardia, uma divisão que ocorre do 14º dia em diante, pois é, nesse caso vai se ocorrer o que se chama de gemelaridade imperfeita, gêmeos unidos. Muito bem, como é que eu faço o diagnóstico da corionicidade? Então, se nós falamos que o mais importante é o número de placentas, ou seja, a determinação da corionicidade, como que isso é possível ao longo da gestação? Basicamente, o exame ultrassonográfico que vai nos dizer se trata-se de uma gestação dicoriônica ou de uma gestação monocoriônica. Exames precoces, aqueles realizados no primeiro trimestre, eles podem nos mostrar 2 sacos gestacionais absolutamente separados. E se tratam-se de 2 sacos gestacionais absolutamente separados, com uma membrana espessa entre estes sacos gestacionais, certamente vai ser uma gestação dicoriônica. Entretanto, um pouco mais para frente, aí no final do primeiro trimestre, pode ser que não seja possível mais enxergar esses sacos gestacionais separados. E aí tem que se observar um sinal ultrassonográfico muito importante que determina o acompanhamento durante o pré-natal e que é muito perguntado nas provas e nos concursos, que é justamente o chamado sinal do lambda. Quando tem esse sinal do lambda, tem a inserção da membrana amniótica dessa forma na placa coriônica, pode-se afirmar que o sinal do lambda vai nos mostrar uma gestação dicoriônica.
Bom, não foi visto o sinal do lambda e o que foi visto foi esse outro sinal, quando a membrana amniótica abruptamente se encerra na placa coriônica. Como que é chamado esse sinal? É o sinal do T. E nos casos em que é visualizado o sinal do T, ou o sinal do T invertido, certamente vai se tratar de uma gestação monocoriônica. Mais para frente, segundo trimestre, final do segundo trimestre, possivelmente não vai ser mais possível se identificar o sinal do lambda ou o sinal do T, o T invertido. Nestes casos, em gestações mais tardias, no segundo trimestre, na segunda metade em diante, o que é importante de se ver é se as placentas espacialmente estão separadas, pois se elas estiverem separadas, vai se tratar de uma gestação dicoriônica. Agora, se for uma massa placentária única, se as placentas estiverem muito próximas e não houver divisão espacial com relação àquela placenta, a única maneira de se saber se é uma gestação dicoriônica ou monocoriônica é por meio do sexo dos fetos. Uma vez que, se forem sexos discordantes, um menino e uma menina, certamente é uma gestação dizigótica, e todas as gestações dizigóticas, por serem embriões distintos, eles vão levar à formação de duas placentas. Então, ultrassonograficamente, eu consigo, na grande maioria das vezes, determinar a corionicidade dessas gestações.